São mais silenciosos e muito mais baratos, mas de formas que você nem imagina. Os turbohélices podem mesmo superar jatos leves. Da flexibilidade de pouso à eficiência de combustível e custos. Hoje vamos analisar por que o turbohélice é a escolha mais inteligente. E um dado específico pode mudar totalmente a sua visão sobre eles. Mas primeiro vamos falar de dinheiro, porque é isso que realmente importa quando se opera uma aeronave. Um jato heavy típico como o Citation CJ3 ou o Phenom 300 vai te custar algo entre 4 a 9 milhões de dólares. Enquanto isso, um turbohélice de alta performance como o Pilatus PC-12 ou um King Air 350 pode ser seu por 2 a 5 milhões de dólares. E não estamos falando de troco. São literalmente milhões de dólares que poderiam ir para combustível, manutenção ou upgrade dos seus aviónicos. Mas o preço de compra é só o começo. Os custos operacionais são onde os turbohélices realmente dão show. Um jato leve consome normalmente de 200 a 300 galões de combustível por hora e um turbohélice 50 a 90 galões por hora. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Com o combustível a cerca de 6 dólares por galão, você vai gastar de 1.200 a 1.800 dólares por hora de voo, contra 300 a 540 dólares no turbohélice. Se você voar 200 horas por ano, o que é bem comum para proprietários piloto, a economia passa de 200 mil dólares por ano só em combustível. Agora alguns donos de jato vão te dizer que a velocidade compensa tudo. E sim, um jato heavy voa a cerca de 400 a 500 milhas por hora, enquanto a maioria dos turbohélices voa de 280 a 330 milhas por hora. Mas tem algo que eles não te contam. Para as missões que a maioria realmente faz. Essa diferença de velocidade some mais rápido que seu orçamento de manutenção. O voo executivo médio em aeronaves leves é menor que 500 milhas. Nessa distância, o jato te economiza talvez de 30 a 45 minutos no ar. Parece ótimo, não é? Mas você está esquecendo um detalhe crucial. Jatos leves precisam de pistas longas, normalmente de 4.000 a 5.000 pés. Os turbohélices operam em pistas de 2.500 a 3.000 pés. Isso significa que enquanto o piloto do jato voa mais 20 minutos procurando um aeroporto adequado, o turbohélice já está pousando exatamente onde você precisa. Pense bem, se você precisa chegar a um cliente numa pequena cidade de serra ou quer pousar naquele aeroporto regional super prático, a 10 minutos da sua casa, o jato simplesmente não entra. Você é obrigado a ir para o aeroporto grande a 1 hora de distância, enfrentando o tráfego de linha aérea e depois dirigindo o resto do caminho. O turbohélice simplesmente pousa e pronto. De porta a porta você costuma chegar no mesmo horário ou até antes. Fique com a gente até o final para ver por que um turbohélice específico é chamado de utilitário esportivo dos céus. E por que forças de operações especiais no mundo todo preferem turbohélices a jatos em suas missões. Acredite, estes fatos vão mudar para sempre sua visão sobre aeronaves a turbina. Vamos falar do desempenho em pista com mais detalhes, porque é aqui que os turbohélices dominam tudo. Um Pilatus PC-12 precisa de pouco mais de 2.000 pés para decolar com peso máximo, e o King Air 350, cerca de 3.000 pés. Compare isso com o Citation CJ3, que exige mais de 3.000 pés, ou um Phenom 300, que precisa de quase 4.000 pés. Não estamos falando apenas de números no papel. Essa é uma capacidade real e prática, que abre literalmente milhares de novos aeroportos para você.
só nos Estados Unidos. Existem mais de 5.000 aeroportos públicos, mas apenas cerca de 500 deles conseguem receber jatos leves com conforto. Já os turbohélices podem pousar em mais de 3.000 aeroportos com total segurança. Suas opções triplicam. Em locais como o Alasca, o Oeste Montanhoso ou regiões rurais por todo o país. Isso não é só conveniência, é a diferença entre útil e inútil. A manutenção é outra área onde os turbohélices brilham, e isso é algo que quase ninguém pensa antes de comprar um avião. Motores turbohélices são bem mais simples que os jatos. Menos peças, funcionam em temperaturas menores e a manutenção é infinitamente mais tranquila. Uma inspeção de seção quente num turbohélice custa uns 30 a 50 mil dólares. Num jato leve, prepare-se para desembolsar de 75 a 150 mil por motor. E não se esqueça, a maioria dessas aeronaves usa 2 motores, e os custos anuais de manutenção provam isso. Um turbohélice comum custa de 150 a 300 mil dólares por ano para operar, e o jato leve vai de 400 a 700 mil. E olha, isso não é pior cenário. São números reais do mercado. Em 10 anos de posse, você joga fora fácil de 3 a 4 milhões de dólares a mais no jato. Mas tem outro detalhe que quase ninguém espera. Turbohélices costumam ser bem melhores no tempo ruim, já que voam mais baixo que os jatos. Pense em 25 a 30 mil pés contra 40 a 45 mil. Por que isso importa? O gelo acumula mais lá no alto e os turbohélices sobem e descem muito mais rápido em relação à velocidade de cruzeiro. Eles lidam muito melhor com o clima instável. Além disso, voando mais baixo, você não perde tanto tempo preso em altitudes elevadas, onde as tempestades são mais violentas e você precisa de equipamentos caríssimos só para navegar. A vantagem de carga útil dos turbohélices é simplesmente absurda. Um Pilatus PC-12 carrega 2.600 libras de carga com tanque cheio, e o King Air 350 passa de 3.000. Jatos leves mal chegam a 1.500 ou 2.000 libras de carga máxima com os tanques cheios. Na vida real, isso significa levar mais passageiros, malas e equipamentos sem aquela paranoia de ter que parar para abastecer. Por falar nisso, a autonomia é onde os defensores de jatos tentam vencer a discussão. Um jato leve pode alcançar de 1.500 a 2.000 milhas. Já um turbohélice costuma entregar de 1.000 a 1.500 milhas. Mas cai na real. A maioria das viagens de proprietários não passa de 700 milhas. No dia a dia, você nem vai usar essa autonomia extra de qualquer forma. E se precisar de uma parada rápida para reabastecer o baixo consumo do turbohélice, ainda garante que você economize muito mais dinheiro. O conforto da cabine é bem parecido. Turbohélices modernos como o PC-12 ou o King Air têm pressurização e controle de temperatura impecáveis. O isolamento acústico evoluiu demais com a tecnologia recente, e um bom fone de ouvido resolve qualquer ruído restante. Sim, jatos são mais silenciosos, mas a diferença na qualidade de vida a bordo não é tão absurda assim. Ambas as aeronaves garantem um ambiente confortável e super profissional. E tem um fator psicológico de bastidores que ninguém menciona. Jatos chamam a atenção indesejada. Eles gritam pura ostentação e excesso. Em certos negócios, ou pousando em cidades pequenas, chegar de turbohélice mostra que você é prático, focado em resultados e não em ostentar. É uma ferramenta de trabalho, não um brinquedo caro. Essa imagem de seriedade ajuda muito a fechar negócios e melhora parcerias locais. Agora vamos bater de frente com o argumento da velocidade, que é o maior drama de todos. Sim, jatos voam mais rápido em cruzeiro,
Mas a aviação real vai muito além disso. O importante é o tempo total da missão, da partida até o desligamento dos motores. Se colocar na conta o táxi demorado em aeroportos gigantes e as rotas longas exigidas para pousar jatos em pistas adequadas, e sabendo que você raramente voa com alcance máximo, aquela diferença teórica de tempo some num piscar de olhos. Numa viagem de 300 milhas, algo super comum no mundo corporativo, o jato te poupa míseros 15 a 20 minutos. Para 500 milhas de distância, talvez 30 a 40 minutos de ganho. Será que isso realmente justifica pagar 200 a 300 mil dólares a mais todo ano? Para a grande maioria, a resposta realista é um claro não. E agora, aquele segredinho militar que eu tinha prometido. Forças de operações especiais pelo mundo preferem usar turbohélices para missões secretas de infiltração. Aviões como o Pilatus PC-6, o Twin Otter e até o lendário caça AC-130 são turbohélices. Porquê? Porque eles exigem confiabilidade extrema, decolagem em pistas curtas e a capacidade de operar em terrenos brutos. Estamos falando de decisões de vida ou morte, e os militares sempre escolhem os turbohélices. E o Pilatus PC-12 é chamado de SUV dos céus, por um ótimo motivo. Ele leva 9 passageiros, decola de pistas de terra e voa a 300 milhas por hora. E faz tudo isso gastando menos combustível do que a caminhonete grande do seu amigo. É o turbohélice monomotor mais vendido do mundo há mais de 2 décadas. Isso não é marketing, é o mercado votando com o bolso. Se você curtiu essa espiada no luxo da aviação, seu like e inscrição ajudam demais o canal. E se você sonha em voar com estilo, clique bem aqui para ver nosso vídeo sobre os 7 aviões de 4 lugares mais eficientes. Nos vemos nos céus.